queridos alunos, alunas. Voltamos aqui para fazer a nossa revisão de conteúdo da nossa aulinha 6.1, no qual a gente falou sobre as teorias de quem? Karl Marx, muito bem. Então a gente vai ver aqui quais foram as contribuições de Karl Marx para as teorias sociológicas clássicas, tá? E o que ele trouxe para a gente refletir nessa aula de hoje. Vamos aqui então para o quadro? Então, gente, o que nós falamos na aula de hoje? Vamos lá. Teorias Sociológicas, parte 3. A gente ainda tem mais uma aula dessa série, tá? Para a gente finalizar as teorias sociológicas clássicas, tá? Clássicas, quando eu falo, é aquelas, as primeiras, né? As que vieram antes. Então, a gente trabalhou os clássicos da sociologia. Lá a gente começou com Augusto Comte, a gente foi para Émile Durkheim, e a gente agora está com Karl Marx, né? E a gente ainda tem outros teóricos também. Acho que a gente ainda tem o Max Weber, tá? Então a gente veio para entender os conceitos básicos da sociologia. E hoje a gente trouxe o Karl Marx, mas, como eu disse para vocês, teve outros teóricos também. E nessa aula de hoje a gente apresentou, entre várias outras questões, as bases conceituais da análise do Karl Marx. E aí começa com o marxismo, e a gente falou da alienação e terminamos com a luta de classes, tá? O marxismo, como eu disse para vocês, são ideologias, né? São ideias políticos filosóficas que criticam basicamente a base, né? A essência do capitalismo. Então, falar em marxismo é falar sobre crítica, né? A crítica à sociedade capitalista, a crítica à exploração do trabalhador, a crítica ao sistema de lucro, né? A forma com que o capitalista obtém o lucro do trabalhador. E aí, o marxismo, também falei para vocês que ele extrapola o próprio Marx. Por quê? Porque depois do Marx vieram outros teóricos marxistas que fizeram releituras e continuaram dando essa ênfase à crítica do capitalismo. Isso quer dizer o quê? Que, digamos assim, a obra ficou maior que o próprio autor, né? A arte ficou maior que o próprio artista, porque aí o marxismo passou a ser uma ideia, um conceito, que independe talvez até do Karl Marx, tá? E aí a alienação que o Karl Marx trouxe é o distanciamento, essa relação de estranhamento que o trabalhador tem com o processo de produção. Então, assim, nesse processo de produção, o trabalhador não vê sentido, né, no seu próprio trabalho, ele não consegue se encontrar nesse próprio trabalho. Então, ele fica alheio até à própria realidade dele, ele não consegue ver que ele é explorado, ele não consegue ver que ele está sendo prejudicado, e isso muitas vezes acaba levando àquela conformação com a própria realidade. Ele não consegue reagir a certas situações, né? Então isso também é parte dessa questão aí da alienação. E aí a gente terminou falando da luta de classes, que é a relação de desigualdade existente entre duas classes, nesse caso que ele fala é o do proprietário e o não proprietário dos meios de produção, né? Seria a luta das classes que ele chama, né? E para ele não seria algo vencido, porque ele defende como um revolucionário que ele defende que a sociedade ela pode mudar, mas essa mudança só seria possível através de uma revolução. Por isso, né, o Karl Marx seria assim, dos 3 teóricos que a gente trabalhou, dos 4 que a gente vai trabalhar, seria o teórico mais revolucionário, aquele que mais, né, trabalha através dessa ideia de mudanças. Os outros nem tanto, mas ele é realmente o revolucionário do grupo, do rolê, né? Então, gente, é isso que a gente falou na aula de hoje. A gente vai agora para a atividade de sala. E a gente volta já já para fazer a correção dos conteúdos. Não, a correção da atividade e fazer demais comentários provenientes que possam aparecer aí, né? Dúvidas. A gente vai conversando um pouco mais sobre esses assuntos, tá bom? Então, encontro vocês daqui a pouco. Até mais.
Olá, pessoal, galerinha da mediação, primeiro ano, voltamos aqui para a correção da atividade da nossa aulinha 6, agora a gente vai para a aula 6.2, onde a gente faz a correção. Vocês tiveram um tempinho aí para poder resolver esse conteúdo, resolver essas perguntas, discutir com os colegas, né? E lembrando que você que se tiver ainda mais alguma dúvida, se parar alguma coisa que você não entendeu, gente, a aula da mediação ela fica no canal, tá? Então, toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, voltem lá no canal, na aula e assistam quantas vezes vocês precisarem, porque aí vocês podem estar tirando essas dúvidas, vendo alguma coisa que vocês não prestaram atenção, né? Então, fica aí disponível, se inscreva no canal, ative as notificações e veja o que vocês podem estar sempre revisando. Todas as disciplinas, aula de geografia, matemática, sociologia, vocês podem estar assistindo, tá bom? Então, combinado, não fiquem com dúvidas. Se tiverem dúvidas também, mas na aula eu não consegui entender, professor, aquela dúvida. Mandem a pergunta para o professor ou para a professora que está aí com vocês. Eles podem mandar essas dúvidas para a gente através do WhatsApp no grupo. E a gente pode estar fazendo um áudio ou um vídeo falando, dando uma explicação a mais para vocês sobre esse determinado conteúdo, tá bom? Então, não fiquem com dúvidas. A ideia é essa. Se precisar, a gente está aqui para atender vocês. Muito bem. Isso também vale, gente, para a atividade extraclasse, tá? A atividade extraclasse é uma atividade que vale ponto, só que é uma atividade que vocês vão fazer fora essas que vocês já fazem no dia a dia, na aulinha. Vocês vão fazer essa atividade, vocês vão postar, vocês vão poder fazer em grupo. E aí eu sei que surgem muitas dúvidas nesse processo. Então, se vocês também tiverem dúvidas da atividade extraclasse, vocês pedem para a professora mandar um áudio para mim, ou um vídeo, ou vocês mandam um escrito, que aí eu vou buscar ajudar vocês no que eu puder, tá bom? Então, combinado assim. Vamos então para perguntas? Vamos lá? Vamos parar de enrolar? Bom, gente, a gente vem para a primeira pergunta, que é para um vestibular, né, de medicina, 2021. É o seguinte. Gente, vocês estão vendo que essa imagem aqui eu já falei, né? Lá na nossa aulinha. Então, é repetida, figurinha repetida. Vamos ver se vocês vão sacar, então, a pergunta. Marcos, eu comprei um celular caro. Essa até é engraçada, né? Agora eu virei uma capitalista. Ele diz, não, você vendeu sua força de trabalho e comprou um celular de um capitalista. Mas capitalista é o dono da fábrica do celular, né? Um meme engraçado, mas que traz uma mensagem aí. Vamos ver aqui. Esse meme da internet remete a elementos centrais da obra de Karl Marx. Um deles é a forma como estabelece a troca de mercadorias no capitalismo. Nas palavras do autor, essa troca é apenas uma relação social determinada dos próprios homens que assumem aqui uma forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Esse aqui é uma parte, né, do texto da obra A Mercadoria, né, que foi adaptado para falar sobre as maneiras, né, as formas de trocas de mercadoria. Também tem toda uma aula do Marx que fala sobre isso, tá, gente? Fala sobre a criação da mercadoria, preço, né, o valor. Por que a gente paga 30, 40 mil numa bolsa e paga 15 na outra? Qual é a diferença, né? Então, tudo isso tem relação também dentro da obra do Marx. Mas vamos lá para a pergunta. A partir do meme do texto acima, podemos concluir que, letra A, o Marx procurou mostrar a relação entre o proletariado e a produção de celulares? Será, gente, que foi isso? Letra B, o preço dos produtos estão relacionados exclusivamente com os custos de fabricação? Será, gente, que é só calcular os custos de fabricação e pronto, já é o preço do produto? Sei não, hein? Vamos lá, letra C. A troca entre mercadorias não é uma relação social, e sim algo que já vem pré-determinado. Sei não, hein? Será? A letra D. O meme mostra que as maneiras equivocadas de interpretação da crítica marxista. Será, gente? Bom, então aqui a questão correta é a letra D.
O meme está mostrando, né, uma forma até de brincar com as interpretações que fazem em relação às teorias do Marx, né? Como eu disse para vocês. Ah, comunista de iPhone. Ah, comunista tem que passar fome, porque não gosta de trabalhar, né? Ah, comunista isso, comunista aquilo. Então tem toda uma questão aí que faz alusão a essas críticas, né? Porque que a interpretação, e eu às vezes falo que não é nem interpretação, porque a interpretação deduz que aquela pessoa leu pelo menos, né? Mas eu chamo isso de, digamos assim, ignorância, porque essa pessoa nem leu. Eu tenho certeza que quem faz essas piadas nem leu. Se a pessoa tivesse lido, ela fazia uma piada melhor. Até a piada é muito ruim, né? Então, não é a interpretação, é a pessoa não ter lido mesmo, é ignorância, né? Igual uma vez teve uma crítica, né? Uma certa pessoa fez uma crítica à obra e ao legado do Paulo Freire, né? Tem muita gente que não gosta de Paulo Freire e tal, não sei o quê, não acho tal, que o Paulo Freire não fez nada pela educação e tudo mais. E aí a pessoa que estava entrevistando ela perguntou assim: você não gosta, mas por quê? Qual é a parte da teoria do Paulo Freire que você não gosta? Aí ela falou, eu não sei, eu não gosto dele. Não, mas o que você leu do Paulo Freire? Quais foram as teorias que o Paulo Freire fez que você não concorda? Ele não sabia dizer. Isso quer dizer que a pessoa critica aquilo que ela nem sabe, ela nem procura saber. Então, também se assemelha a essas questões da própria crítica marxista, né? Bom, então vamos para o número 2. Vamos lá. O capitalismo, ele vê a força de trabalho como uma mercadoria. Mas é claro que não se trata de uma mercadoria qualquer. Por quê? Porque ela é capaz de gerar valor. O operário é um indivíduo que, nada possuindo, é obrigado a sobreviver da sua força de trabalho. Fato, né, gente? É sobre isso. Tá vendo? É sobre isso que eu estava falando. Segundo Karl Marx, a força de trabalho é alugada ou comprada por meio de quê? Mais-valia? Do lucro? Do salário? Da alienação ou das relações políticas? E aí, gente? Como que o capitalista consegue, né, o lucro que ele quer através do trabalho das pessoas? Como que ele consegue isso? Isso eu expliquei para vocês aqui no final da nossa aula, vocês sabem. Ou então vocês voltem lá para assistir, porque eu falei, tá? Vamos aqui a resposta correta, então? É a letra, aliás, do salário, né? A letra C, do salário. Então, gente, como é que ele consegue fazer? Para fazer com que as pessoas trabalhem para ele, é pagando o salário. Mas esse salário aqui é um salário simplesmente para sobreviver. Então, o que o trabalhador não tem, né, que é o meio de sobrevivência, ele vai ter para sobreviver apenas o seu salário. Seja ele qual for o valor. Aí vai ter trabalhador que vai ganhar mais, outros vão ganhar menos, né? Por meio de... Aí vai variar conforme a classe, né? A gente tem a classe dos médicos, a classe dos engenheiros, a classe dos professores, a classe das empregadas domésticas, a classe... Então, cada classe aí vai ter o seu salário. Que é o quê? Que é o valor pago pela sua força de trabalho, tá? Pode ser alugado ou comprado, enfim, como queira. Vamos para a questão 3, então? No contexto marxista, a diferença de condições materiais está associada ao acesso aos meios de produção. Isto é, o acesso aos diferentes meios que existem em uma sociedade para a produção de bens e consumo. Qual seria, então, o principal problema do sistema capitalista segundo o Marx? É a riqueza, gente? Não, né? É porque ele odeia riqueza, odeia? Não sei. Vamos ver aqui as alternativas? Letra A. É a exploração do homem pelo homem o maior problema? Ou é o materialismo histórico? Ou é o materialismo dialético? Ou é o acúmulo do capital? Nessa relação aqui, dessa produção de bens para consumo, a crítica principal do Marx era essa aqui, ó. A exploração do homem pelo homem. Então, assim, sempre vai ter o dominador, né, aquele que vai
ter os meios de produção, que vai dominar o outro ser humano, o outro homem, nessa casa, né? Pode ser homem ou mulher, que vai ser o dominado. Então, ele vai ter que sempre trabalhar, né, por um salário, mas no final das contas enrica o dono dos meios de produção, né? Esse é o grande problema que o Marx critica. Bom, pergunta do Enem, vamos lá, número 4. As sociedades modernas são complexas e multifacetadas, mas é com o capitalismo que as divisões sociais se tornam mais desiguais e excludentes. Marx já observara que só um conflito entre as classes sociais, aliás, entre as classes, pode promover a história. Assim sendo, para o referido autor, em qual das opções se evidencia uma característica de classe social? Vamos lá. Letra A, o status social e a cultura dos indivíduos. Letra B, a função social exercida pelos indivíduos na sociedade. Letra C, a ação política dos indivíduos nas sociedades hierarquizadas. Letra D, a identidade social e cultura coletiva. Ou a letra E, a posição em que os indivíduos ocupam nas relações de produção. E aí, galera, como que você define, né, as características de uma classe social? Tá fácil essa, hein, gente? Vamos lá? Letra E, exatamente, gente. É a posição que os indivíduos ocupam nas classes e da relação de produção. Então, a gente tem aqui a pirâmide, ó, o burguês e o proletariado. O burguês são os donos, eu vou botar aqui donos dos meios de produção. Ele é o quê? O DMP, donos dos meios de produção. O proletariado é o trabalhador. Coitado, só tem uma letra, um T, né? Trabalhador. Esse trabalhador, né, ele pode se dividir em várias camadas aqui. Por quê? Porque vai ter os status, vai ter a classe dos médicos, a classe dos advogados, a classe das trabalhadoras rurais, das domésticas, dos professores, né? Mas todas essas classes aqui, ganhando salários diferentes, de alguma forma ela precisa vender a mão de obra dela para esses aqui, ó, para o DMP, donos do meio de produção. Então, todas essas aqui, mesmo que tenha um advogado que ganhe 10 mil e uma doméstica que ganha 1.000, eles serão também proletariados, porque precisam vender sua força de trabalho. Então, nesse sentido, a posição que os indivíduos ocupam nessa classe social, nessas relações de produção, vai determinar o quê? A sua classe. Tá aqui, ó, sua classe social, tá bom? Então, é basicamente isso, beleza? Número 5. Explique o conceito de luta de classes, que a gente falou também. Segundo Marx, gente, a luta de classes, né, a sociedade tem uma divisão, né, e essa divisão são as classes sociais, que é consequência dos papéis desiguais que os grupos sociais têm no processo de produção. A ideia central de Marx é de que a sociedade se divide em classes sociais, e essas classes sociais da sociedade capitalista, elas são divididas entre a burguesia, que é a classe capitalista, e o proletariado, que é a classe trabalhadora. Muito bem, tá fácil, né? Conseguiram acertar aí? Então é isso, galera. Nossa aulinha termina aqui. Acho que deu para vocês pegarem o negócio aí das classes sociais, alienação e tal, materialismo. Acho que agora deu para vocês entenderem um pouquinho, né? Então, na aula que vem, nós vamos continuar a nossa última aula da série dos clássicos da sociologia, que a gente vai analisar o Max Weber, tá bom? Aguardo vocês, então, até mais e bons estudos!